Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, tá? Ó, a aula de hoje de filosofia vai fazer uma correção nas questões que eu enviei para vocês, beleza? Então vamos lá. A primeira questão parece que não tem nada a ver com o tema do bimestre, mas tem e eu vou explicar por quê. Imagine que você foi levado para viver em um planeta estranho, repleto de paisagens, objetos e comidas completamente desconhecidas. Já existem outros humanos vivendo ali, mas eles não falam seu idioma. O que seria necessário fazer nessa situação? Tá? Assinale as alternativas. Então, você chegou num lugar onde você não conhece nada, você não sabe o que comer, você não sabe dos comportamentos, você não sabe nada. O que você tem que fazer nessa hora? Bom, você tem que perguntar para as pessoas, certo? Ao perguntar ou imitar as pessoas, tá? Basicamente as questões que estão aqui. Observar e imitar, porque você não consegue conversar, lembra que eles falam outro idioma, porque é um planeta ET. Então você vai observar e imitar as pessoas, sabe? O que elas comem, o que elas estão bebendo, que horas que elas dormem, quais são os hábitos, tá? A gente estabelece alguns critérios de organização, deveria, né, da realidade. Por exemplo, você consegue, por observação, saber se alguns lugares são perigosos, se outros, para que servem os objetos, as ferramentas. Tudo isso você consegue aprender observando e imitando, né? E você presta atenção o tempo todo na realidade à sua volta, tá? Para organizá-la de acordo com as percepções dos sentidos, né? Cores, sons, cheiros, texturas, para você ir se ambientando, né? Por que é uma questão que tem a ver com decidir sobre ideias, né? E com aprender sobre ideias, verdade e mentira? Porque é basicamente assim que a gente aprende no nosso cotidiano, ainda hoje, tá? Então, você olha a sua volta e pensa que já sabe tudo sobre as coisas, mas não é. Vira e mexe, a gente se depara com coisas novas. E como é que a gente consegue entender como funcionam essas coisas novas? Muitas vezes observando. Se você tem vergonha de perguntar, por exemplo. Tem muita gente que é tímida e que vai tentar entender o que está acontecendo naquele lugar só observando e imitando, né? Por exemplo, eu fiquei com vergonha quando eu fui comer no RU, no restaurante universitário da universidade pela primeira vez. Eu não sabia como funcionava aquele processo e o bandejão. Eu fiquei observando as pessoas, né, como é que elas colocavam o bandejão, usavam aquilo e fiz igual. Por quê? Porque eu não queria perguntar para ninguém, porque eu fiquei constrangido de estar com vergonha ou com medo de cometer alguma gafe, tá? Então, basicamente, nós aprendemos verdades e mentiras e comportamentos também na observação e também com o outro. Isso é bom? Nos ajuda a entender melhor o mundo e a realidade? Sim, mas também tem alguns aspectos negativos, como eu falei nas aulas anteriores para vocês, tá? Ideias sobre verdade, basicamente é disso que eu estava falando, né? Por que tem relação com verdade e mentira? Basicamente que nós aprendemos conceitos de verdade, critérios de verdade e de mentira, de bom e mal, da sociedade que nos cerca, ou da sociedade onde crescemos, né? E aí eu coloquei aqui, eu grifei, então pega o material de vocês e façam isso. Isso aqui é bastante importante, tá? Como é que a gente aprende, né? Pela vida, a vida fora. A gente aprende com os outros, né? Nós estudamos vários assuntos e pensamos sobre eles e descobrimos muito sobre as coisas, as pessoas e a vida. Então, nossas experiências, que são cotidianas, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai continuar tendo experiências, tá? Nossas experiências são a base de algumas de nossas crenças, né? Mas será que todas as nossas crenças podem ser consideradas completamente verdadeiras? É possível termos certeza da verdade daquilo que sabemos? Se considerarmos que sim, existem mais verdades além do que já sabemos? Se não temos certeza, como saber o que é ou não verdadeiro, tá? Será que viver nos ensina a verdade? Beleza? São as perguntas de ponto de partida. Essa questão está relacionada diretamente a essas questões do ponto de partida, tá? Analise as alternativas a seguir e assinale a única entre elas que relaciona corretamente os conceitos de crença e verdade. Então, nós vimos ali no texto que nosso conjunto de crenças, ou aquilo que a gente acredita, está baseado nas experiências que a gente faz, tá? Algumas crenças não são verdadeiras e outras crenças são, né? Como é que eu sei se elas são ou não verdadeiras? Essa é uma questão. Então,
as crenças fundamentam-se em experiências, né? E pontos de vista particulares. Portanto, não são válidas e nem podem ser consideradas verdades. Por quê? Verdade tem a ver com conhecimento científico, aquilo que eu posso provar, né? Se eu tenho uma crença, sei lá, no Saci Pererê, eu não posso provar que o Saci Pererê existe, então eu tenho uma relação diferente. Talvez você foi criado no sítio, você gosta muito do seu avô e ele te contou alguma história do Saci, te impressionou e você desconfia que o Saci existe. Mas daí acreditar que o Saci existe, né, e comprovar que ele existe, são outros 500, certo? Então, já a verdade tá do campo da filosofia, do conhecimento, do saber, da ciência, né? Então, os conhecimentos das disciplinas de ciência que você estuda, aquilo é científico, ou seja, porque a maioria das coisas que são ditas na aula foram provadas e comprovadas, tá? Tanto em laboratório, quanto na natureza, por observação, por método, tá? Então, essa é a diferença de crença e verdade. De acordo com o conceito de verdade, assinale V para alternativas verdadeiras e F para falsas, né? Então, a verdade é considerada um valor essencial, sendo respeitada por diferentes povos e culturas. O conceito de verdade, ou seja, o conceito de verdade, que é basicamente aquilo, a exatidão, né, ou a certeza, ou o grau de veracidade de alguma coisa é considerado em todos os povos. Todos os povos têm um tipo de conceito de verdade, né? E também tem um conceito de mentira dentro da linguagem. Então, é natural do homem, né, em certo sentido, buscar as informações ou buscar o verdadeiro conhecimento, né? Buscar o verdadeiro modo de viver, buscar as verdadeiras felicidades, entende? Então, todos os povos vão acreditar nisso. Então é verdadeira essa questão. O desejo de conhecer a verdade faz parte da vida humana em todas as idades, épocas e lugares. Também verdadeiro. O homem ele tem uma tendência em buscar a verdade, tá? Ele precisa entender, ele não consegue viver na dúvida, né? Na desconfiança. Para ele confiar nos outros, ele precisa acreditar que aquilo que as pessoas estão dizendo é verdadeiro, né? Por exemplo, quando você confia numa pessoa é porque você acreditou que ela gosta de você quando ela disse isso, né? Por mais que você desconfie às vezes, né, o fato de você confiar já é um gesto que demonstra que você acreditou nela quando ela disse que gosta de você. Além da admiração, o desejo de conhecer a verdade move as pessoas a elaborar perguntas sobre o que percebe à sua volta, né? Bom, então a gente busca a verdade, né, à medida que a gente vai se deparando com situações e formula novos questionamentos, faz novas perguntas, porque é isso que a gente quer, basicamente. Então, a dúvida, ela é aquilo que nos move para buscar a verdade. E a dúvida da nossa vida no cotidiano, tanto na relação com as pessoas, quanto na relação com a natureza, né? Então, você observa a natureza e vê um fenômeno que não entende e vai tentar entender o que significa aquilo, certo? Isso é, de alguma maneira, buscar a verdade. Então, as situações da vida, situações nas obras de arte, numa novela, coisas que você não entende, ele te leva a pensar e buscar informações sobre o assunto. Você ouviu falar sobre algo, mas não entende direito, vai na internet e pesquisa. É esse movimento que nós fazemos. E ele é natural, tá? Ele é natural da condição humana. Tinha um professor que falava para mim que nós somos condenados a pensar, tá? E é basicamente uma condenação, porque nós não conseguimos abrir mão, tá, da necessidade de pensar. Basicamente é isso, tá? E aí, as que não são verdadeiras são essas que vão, por exemplo, dizer aqui, as crenças que nascem de pontos de vista individuais sobre determinado assunto estão sempre em desacordo com a verdade. É falso porque às vezes as crenças estão em acordo com a verdade. Por exemplo, quando eu acredito que aquela planta cura uma doença, pode ser só uma crença, pode ser que não cure. Só que aí eu levo para um laboratório e examino essa planta e eu descubro que sim, ela cura mesmo de verdade, como acredita a sua avó. Tá? Alcançamos a verdade quando deixamos de verificar a relação de uma crença ou um ponto de vista com a realidade? Não, né? Então é falso. Nós alcançamos a verdade... nós alcançamos a verdade quando a gente verifica, na verdade, se a crença é verdadeira ou falsa, tá? Então, basicamente é assim.
Com base em seus estudos sobre a verdade, a busca do saber, analisa as afirmativas a seguir e assinale as que forem corretas, tá? Então, é natural o ser humano querer buscar o saber, já falamos disso, isso pode ser percebido quando as crianças perguntam porquês das coisas. Os mitos são narrativas que descrevem a existência dos seres fantásticos, né? E acontecimentos que os envolvem. Uma vez que procuram explicar aspectos da realidade, eles podem ser relacionados à busca humana pela verdade. Então, o mito ele não é mentira, ele é um modo que os povos utilizaram para explicar a natureza e explicar a condição humana. Então, quando vocês ouvem lá os mitos gregos, né? Poseidon, Zeus, Ares, né? Todas essas figuras que estão em desenho animado, que estão em HQ, basicamente eram maneiras que os homens utilizavam, né, naquela época para explicar a realidade. Ou seja, é uma prova de que nós, independente de como a gente explica a realidade, a gente precisa explicar a realidade. Eu preciso descobrir, relacionar esses fenômenos, né, dar uma justificativa, uma explicação para o que está acontecendo à nossa volta. Bom, o desejo de saber, ou seja, de conhecer a verdade, sempre esteve ainda, está presente na humanidade, mas uma questão sobre isso, tá? E aqui a gente vai ter 3 tipos de exemplos, né, que provam que a gente vive buscando a verdade, buscando conhecimento, que é a mitologia, que é o mito que eu falei, a filosofia e a ciência. Isso está lá na parte da apostila que fala sobre os tipos de saber, tá? Um dos caminhos primeiros trilhados pelo pensamento humano foi a mitologia, como a gente trabalhou. A esse respeito, analisa as alternativas, tá? Então, os mitos são narrativas compostas de personagens heróicos, divinos, né, que comandam forças da natureza, estão ligados à origem e ao sentido de tudo que existe. Os mitos, eles são uma forma de explicar o mundo, quer dizer, a gente não pode chamar um mito de mentiroso, de invenção. A gente diz assim, o mito, ele era aquilo que os homens podiam fazer para explicar o mundo. É um discurso válido? Dentro do contexto, né? Então, se a pessoa só consegue explicar o mundo a partir do mito, nós não podemos desrespeitar esse mito, porque basicamente é como ela, é o modo como ela se sente segura no mundo. A gente se sente seguro no mundo quando explica os fenômenos que estão acontecendo, tá? E o mito é uma forma de estar seguro no mundo, tá? Que você explica, né? Porque você explica o mundo. Aqui a gente vai ter uma outra questão, tá? Sobre mitologia, a questão verdadeira é A. Depois vocês deem uma olhadinha na frase e vê por que ela faz sentido, considerando tudo que eu já expliquei, tá? A gente vai ter aqui um exemplo sobre causos populares, né? Um folclore, por exemplo. O que é um folclore, né? Os causos populares contam os fatos exatamente como eles acontecem? Não, né? O causo popular, ele é uma história que geralmente vai explicar outra, né? Então, o causo popular é uma espécie de exemplo que eu vou usar para você aprender alguma coisa com isso, né? Uma anedota, é o que a gente vai chamar de metáfora, às vezes, né? Então, por exemplo, vamos pensar aí, tem muitas pessoas que acreditam no negrinho d'água que vivia nos rios aqui na região de Mato Grosso, ou não só em Mato Grosso, mas também em outras regiões do país existe essa história, né? Com outro nome, por exemplo. E a ideia é que ele puxava barcos e afundava barcos. Então, de alguma maneira, essa história servia para que as pessoas não fossem pescar sozinhas, se cuidassem, porque os rios eram muito caudalosos e até perigosos. Então as pessoas iam em dupla, levavam facão, né, para se proteger desse ser místico, e também tinham alguns cuidados com alguns lugares do rio, né? Porque, por exemplo, onde tem um roda-moinho é porque tem um negrinho d'água ali morando que pode te espreitar. Então, a partir dessa história, eu estou ensinando para as pessoas o que elas devem ou não fazer quando estão indo pescar. É isso, gente, por hoje é só. Façam as atividades, eu vou explicar lá na descrição das atividades o que vocês precisam fazer, tá? Após assistir a aula, beleza? Grande abraço, estou com saudade de vocês, se cuidem!